Olá, amigos da Companhia do Xadrez, olá a todos os fãs de xadrez espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Sejam bem-vindos de volta, eu sou o Anderson Loureiro e neste vídeo nós vamos dar uma olhada numa bela partida do grande campeão do Grand Chess Tour, o chinês Jing Liren, o nosso Kung Liren, venceu a final ali contra o Vatcher Lagrave. Ele tinha eliminado o Aronian na semifinal. O Aronian foi disputar o terceiro lugar com o Magnus Carlsen. Vatcher Lagrave eliminou o Magnus Carlsen, foi para a final com Jing Liren. Jing Liren jogou um xadrez muito bonito e eu quero então trazer uma das partidas que eu achei mais impressionante aqui do Jing Liren nessa final contra o Vatcher Lagrave. Bom, então vamos dar uma olhada nessa partida que ocorreu no dia 7 de dezembro. É uma partidaça jogada na inglesa. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, coloque aí o seu sininho de notificações acionado e também dê aquele like de mestre para que o YouTube entenda que você quer receber as novidades do nosso canal. Também me siga ali no chess.com, o nosso blog está trazendo todas as partidas publicadas aqui no canal ali para as postagens do blog, onde você vai poder baixar o seu PGN ou mesmo analisar a partida ali com o chess.com, com o ordenador ali, o computador no chess.com e fazer uma análise mais aprofundada, também fazer os seus comentários ali no nosso blog para a gente debater as nuances da partida. Vamos então para a partida direto aqui com Jing Liren jogando de brancas. Ele partiu aqui com o lance C4. Vamos para a inglesa. Veio C5, a inglesa simétrica. G3, G6. Vamos fianquetar os bispos aqui. Bispo G2, bispo G7, cavalo C3, cavalo C6. A partida continuou com cavalo F3 e veio o lance E5, a variante escolhida aqui pelo Vatcher Lagrave. A partida continua aqui com roque. Cavalo de G7, na verdade o Vatcher Lagrave está colocando aqui o cavalo em E7 para ter a possibilidade de atuar na ala do rei com o lance F5. Aqui o lance F5 normalmente é jogado quando tem esse cavalo em E7. A partida continua aqui com D3, Jing Liren vai bem como manda o figurino, colocando aqui o seu peãozinho em D3. Aqui os peões ficam marcando as casas centrais brancas. Isso faz todo sentido com o bispo fianquetado em G2, o cavalo em C3. As pretas dominam as casas pretas centrais, enquanto as brancas controlam bem aqui as casas brancas centrais. A partida segue aqui com D6. Vem então A3, dominando aqui a casa B4. Jing Liren vai querer jogar torre B1 para em algum momento tentar B5. Vem agora o lance A5 do Vatcher Lagrave, não quer saber de deixar o Jing Liren fazer o lance B4. Jing Liren vai colocar aqui a sua torre em B1. Lance profilático porque em algum momento essa diagonal para o bispo de G7 pode se abrir e a torre estaria ali vulnerável em A1. Agora em B1 já está livre desse tipo de ameaça. A partida segue aqui com roque, vem então o lance B3. Agora o lance torre B8. Interessante jogada torre B8 aqui do Vatcher Lagrave, também com ideias profiláticas, já que o bispão também pode atacar ali a casa em A8. Então a torre se livra desse tipo de ataque. Ao mesmo tempo, vai poder jogar em algum momento o lance B5. Por que ele vai poder jogar o lance B5? Porque as brancas vão tratar de evitar aqui o lance D5 com a centralização do seu cavalo aqui em D5. O cavalo de C3 vai ter que ir para D5 para evitar o lance liberador D5 das pretas. Então o lance B5 vai ficar possível aqui para o Vatcher Lagrave. Portanto, a torre está muito bem colocada ali na casa B8. A partida seguiu aqui com o bispo B2, veio o lance H6, esse lance visa marcar a casa G5, já que Vatcher Lagrave quer colocar o seu bispo em E6. Então, sem o peão aqui em H5, o cavalo poderia saltar aqui em G5 para estorvar o bispo ali em E6. Então, antes de se colocar o bispo em E6, H6
evitando aqui o cavalo G5. Partida seguiu aqui com cavalo D2, segue o lance bispo E6 e agora fica a ameaça de se jogar o lance D5. Né? Por isso o cavalo D2 para o bispão já ficar também de olho aqui nesta casa. Depois de cavalo D2, bispo E6, então veio aqui cavalo D5. É o lance para evitar o lance liberador D5. Vem então B5. A partida continua com E3. E3 marca mais uma vez a casa D4. Vem aqui o lance dama D7. E agora vem a novidade do Ding Liren jogando aqui o lance torre E1. Por que torre E1? Bom, a gente já viu aqui em várias posições, né, principalmente na inglesa, quando as pretas montam esta máquina aqui de dama e bispo, ameaçando jogar bispo H3. Se a torre estiver aqui em F1, não é possível evitar as trocas de bispos. Né? Então, por causa dessa ideia aqui de se trocar os bispos, Ding Liren joga a torre E1. E agora, depois de bispo H3, ele pode jogar bispo para H1, mantendo o bispo controlando esta poderosa diagonal aqui, a grande diagonal branca, Via Láctea do tabuleiro, né? Vamos então aqui com torre E1 de Ding Liren, foi a novidade. Numa partida predecessora jogada entre Ibrahimov contra Tregobov, em Riad 2017, foi jogado o lance torre C2. O lance dama C2. Em vez de torre E1, dama C2. Agora veio o bispo H3 e depois de cavalo E4 aconteceu a tomada ali em D5. Toma aqui em H3 primeiro, dama H3 e C por D5. A partida terminou eventualmente em empate com 61 lances. Vamos voltar para a partida aqui depois do torre E1 do Ding Liren. A partida seguiu aqui com o bispo G4 atacando a dama se escondeu aqui em C2, veio torre FC8. O Bachelard está trazendo as suas peças aqui para a ala da dama. Não se sabe muito bem se vai ser tão eficaz. Foi sugerido que ele mantivesse essa torre aqui em F8 e continuasse as suas ações na ala da dama com H5, lance que de fato ele vai fazer posteriormente. Bom, o fato é que depois de torre de FC8 veio aqui um cavalo E4 do Ding Liren já ameaçando um duplex aqui na casa F6. A partida seguiu aqui com cavalo por D5. Evitando ali o duplex, veio C por D5, cavalo E7 atacando o peão central e cavalo D2. Né? O cavalo já cumpriu sua função, que era forçar aqui a troca de damas, na verdade a troca de cavalos em D5, e depois de cavalo D2 o bispo passa então a proteger aqui o peão em D5. Vem então o bispo H3 propondo troca de bispos, o bispo vai para H1, cavalo F5, claro, a posição aqui das pretas está pedindo ações mais efetivas aqui na ala da dama, na ala do rei, já que as brancas estarão pressionando na ala da dama. E é o que o Ding Liren vai fazer aqui, jogando o lance A4. Bate aqui no peão de B5, o peão que está guardando a casa C4 e vai acabar ganhando então, depois de A4, a casa C4 aqui para suas peças. Fora que, na continuação da partida, nós vamos ver que após a troca aqui em B5, o peão de A5 vai ficar vulnerável a ataques das brancas. Então faz todo sentido o Bachelard começar ações mais enérgicas aqui na ala do rei, com cavalo F5 e posteriormente com H5, H4, tocando aqui na defesa do rei adversário. Vem então H5, a partida segue aqui com A por B5, vem torre por B5, torre A1, Ding Liren já vai começar a botar uma pressão no peão de A5, a partida segue com H4, tocando em G3, veio o bispo C3, tocando ali em A5, torre A8 para manter A5 protegido, torre A4, uma jogada bem interessante notar que a torre já está deixando a casa 1 livre para sua parceira se juntar ao ataque contra o peão de A5, e ao mesmo tempo aqui na casa A5, na casa A4, essa torre está de olho aqui ao longo de toda esta
de toda essa fileira 4. Mais tarde a gente vai ver como essa torre vai brincar nesta fileira 4. Bom, a partida continua aqui com dama D8, Vatir Lagrave procurando a casa G5 para poder pressionar alguns pontos importantes na ala do rei. Seguiu aqui com bispo F3, toda a profilaxia aqui do nosso chinês. Tá? Nosso chinês que eu disse que ele tem defesa ok, tem o centro ok, e daqui a pouco a gente vai ver que ele tem um ataque ok também. Né? Bispo F3, aqui cuidando da defesa do seu rei, deixando a casa H1 livre para o rei branco se posicionar, e uma vez que o rei vá para a casa H1, a casa G1 vai ficar tranquila para essa torre aqui atuar ao longo da coluna G. Vamos ver como isso vai acontecer. Veio aqui o lance torre AB8, vem aqui torre EA1, atacando o peão ali em A4, na verdade o peão em A5. Vem aqui bispo H6, e depois de bispo H6 a gente vê que a profilaxia fala mais alto aqui na mente de um grande mestre, né? Temos aqui uma pressão. É possível que as pretas tentem complicar o jogo com algum tipo de sacrifício de peça no ponto E3, aproveitando que o rei já está um pouco pressionado aqui pelo bispo de H3. Então vamos ver aqui o que vai acontecer. Torre E1 do Jing Liren protegendo, fazendo uma sobreproteção no ponto E3. Partida seguiu aqui com dama G5. Agora mais pressão aqui no ponto G3. Também é possível sacrificar peça aqui em G3. Então cavalo E4 para expulsar essa dama o mais urgente possível, mantendo o controle das casas aqui em torno do seu rei. Partida seguiu aqui com dama D8, veio torre A3, mantendo a defesa de B3, cavalo E7 e agora cavalo D2. Mais um lance interessante, Jing Liren mantendo o controle das coisas aqui, enquanto passa para o Lagrave o problema de resolver como continuar a partida. Lagrave continua aqui com cavalo F5. Veio aqui dama D1. Dama D1, a dama fica mais bem posicionada aqui, já controla melhor as casas brancas na ala do rei. Bom, como continua aqui o bispo G7 do Vatir Lagrave. Bispo G7 do Vatir Lagrave, que fica procurando algumas complicações com o lance E4. O bispo em C3 está desprotegido. Algumas linhas interessantes que eu deixei para vocês aí na postagem do blog, tá bom? Vou colocar o link na descrição, se não de imediato, dentro de instantes colocarei o link na descrição. Bom, vem aqui bispo G7, agora o lance G4 do Jing Liren, confundindo os nomes aqui. Um lance que eu considerei muito interessante, já que está bloqueando esse bispo. O bispo ficou preso aqui atrás das linhas inimigas, está expulsando o cavalo aqui de F5, mas o que é mais interessante é a manobra para trazer as suas peças de forma a atuar na ala do rei. É muito mais fácil para o Jing Liren trazer as suas peças para a ala do rei do que para o Vatir Lagrave fazer com que suas torres possam ser transferidas para a ala do rei. Aqui a partida continuou com cavalo H6, veio rei H1, F5, uma ruptura que o Vatir Lagrave mandou aqui, mas que vai ajudar mais o Jing Liren, como nós vamos ver. Veio aqui G por F5, G por F5, torre G1, a torre já está atuando ao longo da coluna G. A partida seguiu aqui com dama D7. Dama D7, talvez alguém sugerisse aí o lance cavalo G4, ameaçando aqui o ponto F2. Porém, depois de dama E2, está vindo em seguida o lance E4 para bater em F5 e não tem como sustentar a posição deste cavalo aqui em G4. As brancas conseguiriam vantagem também. Depois de torre G1, então, vamos para o lance dama D7, que foi jogado pelo Vatir Lagrave,
A partida seguiu aqui com dama E2, veio rei H8, tirando o rei da coluna G. Torre A4, a torre está passando rápido lá para a ala do rei, tocando aqui o ponto H4. Sugestões foram dadas aqui, bispo F6 para proteger H4, mas teria que se virar com torre G6, batendo nas duas peças. Então, muito complicada aqui a posição para o Václav Lagrave. Dama E7 também poderia ter sido jogado. Viria aqui um E4 e também vantagem para as brancas. Depois de torre A4, o que o Lagrave jogou foi o lance torre por B3. Torre por B3. Está tentando dar um jeito de ativar as suas peças. Na verdade, depois de torre por B3, não se pode tomar aqui em B3, porque cairia a torre ali em A4. Então, depois de torre por B3, torre por H4. O ataque do Jing Liren é muito forte nesta posição. E vamos tirar o chapéu, né? O camarada foi o campeão do Grand Chess Tour. Foi o campeão do Grand Chess Tour. E essa partida mostra aqui toda a destreza, todo o poder de cálculo do chinês. Torre por B3, torre por H4, vai cair C3, vai cair H3. A partida continua exatamente assim. Torre por C3, torre por H3, e a situação é a seguinte: todas as peças brancas estão prontas para se juntar ao ataque, enquanto as torres não conseguem passar para a ala do rei. Aqui o Václav Lagrave tenta especular jogando esse A4, vai tentar levar ao máximo esse peão para o avanço aqui até A2, A1, enquanto tenta defender aqui a defesa do seu rei. A partida segue aqui então com E4. A ideia do Jing Liren é abrir esta diagonal para poder o bispo entrar em G4 e depois atuar nas casas F5 e E6, casas importantes para o ataque. Segue aqui torre C2, vem torre H5, forçando aqui o lance do Václav Lagrave. O Václav Lagrave jogou aqui o lance F4 e o Jing Liren conseguiu então a casa G4 para o seu bispo. Interessante que o Jing Liren comentou que se o Václav Lagrave jogasse torre de B para B2, ele continuaria com E por F5, e depois de torre por D2, dama E3, e os ataques seriam imparáveis. Teria até ataque de mate aqui nessa posição. Bom, vamos para o F4 aqui do Václav Lagrave, que continua aqui nessa posição. Depois de F4, né? O Jing Liren continuou com dama D1, e a partida seguiu aqui com torre de B, B2. Torre de B, B2. Foi sugerido torre de C, B2, para ter aqui a ideia de levar o peão até A2 e poder jogar torre B1 a posteriori. Torre de B, B2 foi o lance do que o Lagrave jogou. Está ameaçando aqui o cavalo em D2, porém o cavalo sai para C4 e ataca a torre ali em B2. Václav Lagrave aqui meio que no desespero jogou o lance A3. Esperava-se, torcia-se que se tomasse aqui o peão em A3, porém aí viria torre por F2 e as coisas poderiam ficar meio complicadas aqui, né? O peão de H2 ficaria atacado. O peão aqui, na verdade, o bispo em F3 estaria tocado. Então, para evitar esses problemas, veio aqui o lance bispo G4 de imediato, atacando a dama. A dama veio para D8. E aqui o lance cavalo por B2. Também o lance bispo E6 ganharia. Bispo E6 poderia ser um outro lance que ganharia. Se torre por F2... as brancas teriam que continuar aqui com cavalo por B2, já que dama G4 não presta. Depois de torre por F2, se jogar dama G4 é um grave erro, já que teria torre por, e
Uma vez eliminada a torre branca ali na coluna H, cavalo por G4 e cai a dama. Então, cavalo por B2 teria que ser o lance a ser jogado e continuaria fatalmente como aconteceu na partida. Bom, vamos para a partida então. Depois ali de cavalo por B2 do Jing Liren, veio então torre por B2. Agora bispo E6, ameaçando o ataque de mate que ocorreu na partida e que o Lagrave acabou permitindo quando jogou aqui o lance A2. Não, o Lagrave fica esperando que possa jogar aqui o lance torre B1 para poder desafogar aí a sua posição, tá? Tentar alguma coisa aí trocando mais peças na posição. O problema aqui é que o Jing Liren foi brilhante e nessa posição você pode tentar encontrar aí o grande golpe que o Jing Liren fez aqui para levar as peças brancas para um ataque de mate. Dá o pause no vídeo, tenta encontrar o lance e eu já vou colocar aqui a resposta para vocês. Nesta posição, Jing Liren jogou aqui torre por G7 sem se preocupar com a pregadura de torre aqui em B1. Nessa posição, o Václav Lagrave continuou com rei por G7. Mas por que ele não pregou aqui a dama com torre B1? Bom, se ele joga torre B1, vem o simples torre G1 e se torre por D1, torre por H6 e é checkmate. Uma bela combinação, um belo cálculo aqui do chinês. Então depois de torre G1, se por exemplo dama F8, para defender aqui o cavalo em H6, poderia continuar aqui com dama G4. Dama G4, se ocorre as trocas aqui em G1, o peão não entra mais. O peão não entra mais e a posição está plenamente ganha aqui para as brancas. O detalhe é que se há dama, duas damas no tabuleiro, isso não salva o Lagrave. A partida continuaria aqui com torre por H6 e depois de dama por H6, dama G8 mate. Vamos dar uma olhada naquela posição anterior, talvez seja de interesse darmos uma olhada com o lance depois de dama G4 com o lance torre por G1. Depois de torre por G1, as brancas podem ganhar aqui com dama por G1. Dama por G1 é o lance para ganhar o jogo. Dama por G1, se rei H7, então bispo F5 cheque, rei H8, dama G6. Agora, se há dama, não tem como se salvar do mate. Vem aqui rei G2, F3 cheque, rei por F3. Se dama D1 cheque, vem aqui rei G2. Não adianta tomar a torre aqui em H5, porque viria o simples dama H7 mate. Então, depois de rei G2, vamos lá. Vamos ver uma continuação aqui. Dama G7. Aí viria torre por H6 letal. Rei G8. Bispo E6 cheque. Rei F8. Torre H8 cheque. Para complicar um pouquinho mais, dama G8. Torre por G8, rei E7. E dama F7 é checkmate. Vamos ver o final da partida, vamos ver como o Václav Lagrave continuou. Depois de torre por G7, nós vimos ali que ele continuou com rei por G7. E a partida veio aqui com dama G1 cheque. De novo, não pode se jogar rei H7, porque tem mate em 2, bispo F5 cheque, aproveitando a pregadura do cavalo de H6. Vem rei H8, torre por H6 é mate. Então, depois de dama G1 cheque, cordialmente o Lagrave ainda jogou rei F8 para que o
o chinês mostrasse ali, o Jing Liren mostrasse toda a sua maestria jogando o belo torre F5 cheque, que obriga o Vatir Lagrave a abandonar, né, e que vai conduzir ao mate aí nos próximos lances. Né? Cavalo por F5, viria dama por dama G8 cheque, rei E7, dama F7 mate. E se não toma em F5, F5 cheque, se joga o lance rei E7 direto. Então, dama G8 cheque, na verdade dama G7 cheque, é obrigado a jogar aqui o lance cavalo F7, dama F7 cheque mate, dama G7 cheque, ainda tem um rei E8, né? Então torre 8 mate, tem mate para todo lado, não tem como escapar. Realmente F5 abriu a posição e foi favorável ao chinês, né? Vatir Lagrave joga F5, abre a posição e acaba abrindo linhas para o adversário. E o chinês aproveitou com grande maestria. Foi um belo ataque, uma bela partida posicional do Jing Liren, que mostrou aí por que ele pode ser o grande desafiante do Magnus Carlsen no título mundial, né, pelo título mundial. Basta ele vencer aí o candidatos e poderemos ter aí um grandioso match pelo título mundial no final do ano que vem. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like de mestre e eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!